Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você um unboxing e primeiras impressões do Moto G8 Power. Esse aparelhinho da Motorola aqui que tem 5.000 mAh de bateria, um processador bem competente, 6.4 polegadas de tela e tem também 4 câmeras, um conjunto bem completo e nós vamos ver ele lá na bancada logo depois da vinheta. Caso você não é inscrito aqui no canal e gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Caso você queira comprar o Moto G8 Power, que eu vou estar mostrando nesse vídeo, o link vai estar na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, belezinha? Agora, sem mais delongas, vamos lá para a bancada para a gente ver o que tem dentro dessa caixinha e o que a Motorola preparou para a gente aqui com 5.000 mAh de bateria. Vamos lá então, galera, para o nosso unboxing e primeiras impressões do Moto G8 Power. Esse Power aqui é de mais bateria para quem gosta de ficar longe da tomada por muito mais tempo. Esse aparelho aqui, a Motorola concedeu aqui para a gente estar fazendo testes e muitas pessoas pediram para mim fazer comparativo com um monte de aparelho aí para ver se está valendo a pena você comprar um smartphone nacional ou comprar um importado sem garantia. Vamos ver então o que esse aparelhinho aqui traz na caixa, tá? Aqui na parte de trás nós já temos aqui, ó, super bateria de 5.000 mAh, é bastante coisa. Temos sistema quad câmera com inteligência artificial e tela Max Vision de 6.4 polegadas Full HD. A cor que eles me mandaram aqui foi a cor preta, pelo que tá aqui embaixo, tá? E vamos dar uma olhadinha no que vem dentro da caixinha desse menininho aqui, tá? Eu não configurei ele ainda, tá bom? Eu tô com o aparelhinho aqui do lado, vamos dar uma olhadinha o que vem mais aqui dentro. Vem isso aqui, o carregador da Motorola, deixa eu dar uma olhadinha quantos watts que ele é. Aqui nós temos aqui, ó, deixa eu chegar perto para vocês darem uma olhadinha. Temos um carregador aqui que ele é 5 watts 3 A, 9 watts 2 A e 12 volts 1.5 A. Então, tecnicamente, ele é de 18 watts, tá? Então ele é um carregador ligeiramente rápido, tá? Mas não é o mais rápido que você pode estar adquirindo. Mas é um carregador que já dá conta do recado para 5.000 mAh de bateria, tá bom? Temos foninhos de ouvido, tá? Os foninhos de ouvido são aqueles da Motorola padrão, já não é aquele chuveirinho, né? Então já é algo bem bacana. Ejetor do SIM, para a gente dar uma olhadinha que tem dentro lá. Temos os manuais de inicialização, acho que ninguém lê isso aqui. E o cabo micro USB-C, micro USB não, USB-C, né? Porque micro USB é o antigo, belezinha? Na parte de baixo aqui, nós temos uma capinha de TPU. Muito bacana, tá mandando capinha, né, Motorola? Muito bacaninha, pelo menos a pessoa já sai utilizando o aparelho sem medo de derrubar no chão e acabar com o aparelho já no primeiro dia, beleza? Muitas pessoas já devem ter acontecido isso e eu acho que não deve ser nada legal. Vamos deixar as coisinhas de lado aqui e vamos ver agora o aparelho em si, tá? Aqui nós temos as mesmas coisas que estavam ali na caixa, cor preta, bem bonito, bem elegante, tá? É vidro, né? A parte de trás aqui, pelo que eu percebi, é vidro, então marca bem fácil o dedo aqui, hein? Isso aqui para marcar dedo, olha. Meu amigo, que delícia. Vamos tirar aqui a película retirada. Olha, a tela dele só desligada aqui tá bem bonita. Ela é curvada nos cantinhos, tá? É 2.5D, acredito eu. Vamos deixar o aparelho ligando aqui, vamos ver se tá com bateria. Tá com bateria. Ó, aparelhinho aqui na parte de fora. Vamos pegar o ejetor de SIM aqui pra gente dar uma olhadinha dentro da gavetinha, pra gente ver quantos chips a Motorola trouxe aqui para o brasileiro. Vamos tirar aqui. Tirando. Tcharam! Temos uma gavetinha aqui que ela é híbrida, tá? Então nós temos um chip e um cartão de memória ou 2 chips. Então você vai ter que escolher aí qual que você quer. Deixa eu ver qual versão que eles me mandaram aqui. Essa versão é de 64 GB, tá? Então caso você queira instalar bastante coisa aí, você vai ter que sacrificar um cartão de memória aí para você colocar as suas fotos, tá? Porque não dá para transferir aplicativos para o cartão de memória, tá? De forma que fique bem legal o smartphone sem travar. Achei que a Motorola poderia ter mandado um triplo, né? O smartphone Moto G8 Power, que praticamente é a linha que mais vende para o brasileiro. Achei que ela teria colocado pelo menos uma entrada tripla aqui, mas eu não sei qual que era a intenção deles. Estou quase sem carga aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tá no bico do corvo aqui o smartphone. Vamos colocar aqui vamos configurar ele aqui, eu vou dar uma carguinha nele rapidinho e eu já volto. Galera, eu já carreguei um pouquinho aqui o smartphone, já configurei, tá? Tive que colocar no power bank aqui porque tava zerado o aparelho, tá? Acabei de configurar ele aqui.
Tava configurando ele aqui, já dei uma olhadinha nele, vi algumas coisas para mim falar para vocês sobre ele, das minhas primeiras impressões. Vamos falar primeiramente da construção dele. Parte de trás está bem construída, tá? Temos 4 câmeras na parte de trás. Aqui no sensor digitais eu já testei ele, ele é bem rapidinho, eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu percebi nele aqui, ó, onde está o sensor, ele é bem oco em volta. Então quando você põe o dedo e ele vibra, você sente que tá oco aqui no meio, tá? É só um detalhe que eu tô te falando, tá? Mas que aqui embaixo você já não sente, né? Então parece que ficou meio vazio em volta do sensor de digitais. O restante tá bem bonitinho, tá? As laterais deles estão bem legais. Na parte de cima aqui nós temos a entrada 3.5 mm e um microfone aqui para captação de áudio, tá? Temos aqui na outra lateral somente a bandejinha aqui do chip, que é híbrida, que eu mostrei para vocês. Do outro lado nós temos botões de volume, tá bom? E temos o botão Power, que digamos que ele tem um serrilhadinho, ele é meio que marcadinho para você não se enganar quando você for ligar a tela do seu aparelho e clicar errado no botão. Na parte de baixo aqui nós temos a entrada de carregador, o alto-falante e o microfone, tá? E o restante, nas laterais é somente isso. Na parte de cima nós temos este alto-falante aqui, que é levemente grande, mas dentro do padrão. Câmera frontal aqui no cantinho, tá? Já eu falo sobre as câmeras quando a gente for ver elas, tá bom? De primeiro momento, a tela bem bonita, tá? Gostei da tela. Tem um brilho bem acima da média, tá? A câmera tá até estourando aqui. A câmera que eu tô fazendo a gravação. Vou até abaixar um pouquinho aqui para não estourar muito, tá? Gostei da tela, o tempo de resposta tá bem legal da tela, tá? Uma coisa que eu não gostei foi que a Motorola, acho que ela capou o processador aqui. O Moto G8 Power, ele vem com um processador Snapdragon 665, tá? Esse processador é o mesmo que vem no Redmi Note 8, que é o smartphone da Xiaomi. No Redmi Note 8 nós temos, desculpa pela notificação, no Redmi Note 8 nós temos Wi-Fi 5 GHz e aqui nós não temos Wi-Fi 5 GHz. Nós temos apenas o 2.4, então aí já tivemos aqui, acho que foi capado aqui o smartphone, porque o chipset ele já tem capacidade para isso. Eu não sei porque que a Motorola tirou essa opção aqui, ó. Só temos o 2G, o meu 5G acaba nem aparecendo aqui, sendo que meus outros smartphones estão todos conectados no 5G. Então complicado, né, Motorola? Você capou aqui bonito o Moto G8 Power, o Moto G8 provavelmente também está capado, tá? É um adendo que eu trago para você caso você utilize muito 5 GHz aí na sua casa, beleza? A tela aqui ela tem resolução Full HD com 2.300 pixels por 1080 e tem 397 ppi de densidade. Então é uma densidade bem alta aqui e a tecnologia dela é IPS, tá? Não é uma tecnologia AMOLED. O processador dele é um processador que está vindo em praticamente todos os intermediários agora do ano de 2020, 665. Ele é um processador que veio bastante em 2019 também. É um processador bom, só que assim ele fica no limite assim do intermediário, né? Ele já saiu da parte de intermediário premium e está no intermediário, que foi quando ele lançou que ele tinha essa fama de intermediário premium, tá? Tem um desempenho legal, consegue rodar tranquilamente qualquer aplicativo, os jogos vai rodar ali no baixo, a médio, tranquilamente, tá? Não podemos exigir muito, tá? Eu vou trazer testes de jogo do Moto G8 Power aqui no canal também. Caso você tenha interesse em algum específico, deixa um comentário aqui embaixo. E também se você quiser comprar um desse com um preço bem bacana, vai ter link na descrição e tem também o grupo de ofertas aqui, que sempre tá rolando o Moto G8 Power lá para tá comprando, belezinha? E agora vamos falar das câmeras deste aparelhinho aqui. Na câmera principal nós temos 16 megapixels, tá? Com abertura f1.7 para as fotos de noite saírem bem claras. Temos uma câmera ultra-wide de 8 megapixels com abertura 2.2 e 118 graus de abertura para você ver aí, que é a captação dela, beleza? E temos também uma câmera macro de 2 megapixels e uma objetiva de 8 megapixels, tá? Aqui temos um pacotão aqui de lentes, então aqui em câmera eu acho que você não vai ter problema. Já na sua câmera frontal nós temos também 16 megapixels com abertura f2.2 com flash na tela, tá? Ele não tem flash aqui na parte da frente, mas tem na tela, caso você queira saber. Em questão de gravações, ele grava em até 4K, a gente já vai testar a câmera também, para não ficar muito enrolado esse unboxing, tá? Ele tem 5.000 mAh de bateria e de restante o aparelho ele traz bastante coisa bacana e o preço dele, pelo que ele traz, eu achei que tá muito bom, galera. É um aparelho grande, tá? Para os dias atuais. A gente está acostumado a ver aqueles aparelhos da Motorola pequeno, bem levinho. Ele tem 195 gramas, tá? Deixa eu colocar a capinha aqui para a gente ver como que ele fica, né? Ainda tá com 15% de bateria, mas aí a capinha dele fica bem estilosinha, tá? Não tira a beleza do aparelho, apesar que o preto é bem minimalista, né?
mas tá bem bonitinho. Deixa eu mostrar o sensor digitais antes de a gente partir para a câmera, ó. Bem rapidinho, eu achei rápido o sensor dele, ó. Ó, desbloqueio, deu uma travada agora, acho que é porque tá com pouca bateria. Mas ó, ele desbloqueia rápido, ó. Bloqueei, tá? A parte traseira, ó, botei o dedo, desbloqueou. É um sensor digitais bem rapidinho, tá? Para configurar ele, ele reconheceu bem rápido minha digital, eu gostei. E vamos agora partir para a câmera, tá? De sistema, é o Android puro, tá? Não tem quase nenhum aplicativo aqui. É aquele aplicativinho... Aplicativo não, é aquele sistema bem basicão que a Motorola traz. O Android praticamente puro. Temos somente o aplicativo Moto aqui e o Moto Áudio para você ter uma melhoria em áudio aqui no aparelho. Entrando em câmeras aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos aqui a Ultra Wide, né, aqui do lado. Temos a 1 e a 2x, que é a teleobjetiva. Essa é própria para zoom, tá? Vamos tirar uma foto aqui desta caixa de som aqui que mostra bastante os detalhes dela, tá? Eu vou tirar uma foto aqui com a câmera principal, tá? E vou colocar aí na tela para vocês verem. Tirar uma com a Ultra Wide aqui, prontinho. Tirei tudo no padrão, tá? Não mexi em nenhuma configuração da câmera. Tomei uma cara de susto ali, né? Não quero ver ela agora. Vamos para a primeira aqui. Ele não deixou eu ver a primeira. Vamos aqui no aplicativo Fotos, que é a galeria do seu smartphone, tá? Não quero fazer backup. Vamos ver primeiramente a foto principal, tá? Vou estar colocando na tela para você ver sem edição, porque aqui à mesa eu faço uma edição de imagem, tá? Ó, para 16 megapixels, galera, tá muito bom mesmo, viu? Tem um desfoque natural da lente aqui na parte da LG, mas aqui onde está escrito Meridian Technology tá muito nítido, tá? Tá bem bacana. Vamos dar uma olhadinha na Ultra Wide. Ó, na Ultra Wide a gente já perde nitidez, né? Você pode ver que quando eu dou zoom na parte da grelhinha aqui da caixa de som, eu já nem consigo ver direito os buraquinhos e tá bem escuro, né? Mas continua ainda com uma boa tonalidade de cor, tá? Não tá tão esbranquiçado. Eu gostei mais da tonalidade de cor da Ultra Wide do que a tonalidade de cor da câmera principal, que tem uma lente mais aberta, mas a qualidade tá ok entre as duas, tá? A nitidez, claro, que é maior na principal. E na de zoom, nós temos aqui uma lente ok, tá? Não vou falar que é muito boa, porque tá um pouquinho desfocado aqui. Não sei se é porque eu tremi, mas a grelha a gente consegue ver tranquilamente todos os furinhos bem tranquilinho, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha na macro. A macro, gostei dela, tá bem clarinho aqui, coisa que não acontece normalmente, tá? Normalmente com a macro as câmeras elas ficam bem escuras. Vamos para a câmera frontal então. Câmera frontal, bem nítido, tá? Por ser 16 megapixels não dá para se esperar menos que isso, tá? Tá bem bacana, não tá deixando minha cara, digamos assim, massa corrida, né? Igual o smartphone da Xiaomi faz. E o modo de desfoque, vamos dar uma olhadinha aqui. O modo de desfoque, ele tá bom, mas ele tá se perdendo um pouco, ó. Ele comeu meu óculos aqui um pouco, aqui no canto. Meu cabelo ele comeu aqui também, comeu aqui também, comeu aqui. O modo de desfoque não é tão grande assim, não é tão bom, né? Dá para melhorar aqui esse modo de desfoque, tá? Mas a câmera frontal tem uma qualidade legal e a câmera traseira também é um bom conjunto por ser um smartphone brasileiro aqui, que está sendo vendido com garantia e pelo seu valor de comercialização, tá? Mas, de restante, de primeiro momento, gostei do aparelho, tá bem construído. É um aparelho que eu usaria se não fosse pelo sistema operacional da Motorola, eu não gosto. Infelizmente eu curto mais um sistema que é mais modificado. Não sei se a Motorola tem intenção de fazer isso no futuro, mas o aparelho tá muito bacana, galera. Se quiser conferir o valor dele aqui na descrição, eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar conferindo. Se estiver valendo a pena, pode comprar aqui embaixo, belezinha? Caso você quer uma promoção dele, entra no grupo que tá na descrição também, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!